pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 17 do capítulo 3 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Nussen-Vai. A questão 17 é do capítulo sobre movimento harmônico simples. Ela diz o seguinte: um oscilador harmônico começa a oscilar em t igual a zero. Após um quarto de período, sua energia cinética é 3 vezes maior que a energia potencial. Qual é a fase inicial? Dê todos os valores possíveis. Então, como mencionado na questão, esta trata-se de um oscilador harmônico, sistema massa-mola, que começa a sua oscilação em t igual a zero. E a frase principal da questão é esta, que menciona que em um quarto de período a energia cinética será 3 vezes maior que a energia potencial. Então a gente vai estar utilizando essa informação, lembrando da expressão da frequência angular com o período, utilizar a equação do deslocamento, que é solução da equação diferencial ordinária do oscilador, e com isso vamos para esse instante, para um quarto de período. Usando essa informação, vamos estar encontrando o que a questão nos solicitou, que é a fase inicial, ok? Então vamos lá começar propriamente dita a solução da questão. Então, como o enunciado fala, em período sobre 4, um quarto do período, a gente vai ter então que a energia cinética é igual a 3 vezes a energia potencial, que no caso a energia potencial envolvida é a potencial elástica, tá certo? Então aqui a equação de número 1, K igual a 3U, tá certo? Onde a energia total, no caso do sistema, é cinética mais potencial, ela vai ser o quê? Então, aqui é igual a K mais U, onde o K é 3U para esse instante aí, do 1/4 de período. Então, substituindo a equação de número 1, que nós temos aqui vai ser 3U mais U, que corresponde então a 4U, ok? Rotulando isso como equação de número 2. Lembrando que essa energia potencial envolvida é a potencial elástica. Então, da definição de energia potencial elástica, nós teremos o quê? Nós temos que a equação de número 2, substituindo U por Kx2 sobre 2, vai ser então que a energia é igual a 4 vezes Kx2 sobre 2. A equação aqui rotulada como o número 3, ok? Então, vamos deixar dessa forminha. E uma informação bastante importante dessa forma como eu estou resolvendo essa questão é o fato de que a energia total no movimento harmônico simples é igual a constante elástica da mola, a amplitude ao quadrado dividido por 2, tá certo? Vimos isso nas videoaulas do conteúdo. E aqui, tomando nota do que eu acabei de mencionar, sabendo que a energia do oscilador é conservada constante e de valor K ao quadrado sobre 2. Ou poderíamos expressar em termos da frequência angular ômega, lembrando que ômega é a raiz de K sobre M no sistema massa-mola, ok? Então, encontramos aqui, escrevemos aqui a equação de número 4. Então, utilizaremos isto, só tomando nota, que o que eu já falei anteriormente, que esse A é a amplitude do oscilador. Então, das equações de número 3 e número 4, igualando-as, nós temos o quê? Nós temos que 4kx ao quadrado sobre 2 igual a k ao quadrado sobre 2, igualando aí as energias, as energias totais do sistema. Com isso a gente encontra, para essa situação de 1/4 de período, qual é o deslocamento x em termos da amplitude. Então encontramos aí que x é igual a mais ou menos raiz de A ao quadrado sobre 4, Então, tirando aí a raiz, fica A sobre mais ou menos A sobre 2. Então, a equação de número 5. Então, agora o que nós faremos vou expressar a relação do deslocamento com o tempo, tá certo? De um oscilador no movimento harmônico simples, e igualar essa equação, a equação de número 5, que é para esse instante de tempo aí do período sobre 4, que é dada aí pelo deslocamento de mais ou menos A sobre 2, e com isso está encontrando o φ, que é a nossa fase inicial. Então vamos lá, Então, da equação do deslocamento do oscilador
o que nós temos é que x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ, equação de número 6. E aí nós igualaremos as equações 5 e 6, lembrando que ômega, aí, a frequência angular, é 2π sobre o tal, onde tal é o período, tá certo? E aí nesse caso, em que o t é tal sobre 4, né, e igualando as equações 5 e 6, nós encontramos o quê? Então a posição para t igual a tal sobre 4 é igual a mais ou menos a sobre 2, que é igual a cosseno. Aí eu já substituí o ômega por 2π tal e o t, né, para essa situação de tal sobre 4. Então nós temos o quê? Que do lado direito da equação vai dar a cosseno de 2π sobre tal, que é o ômega, vezes o t nesse instante tal sobre 4, mais o φ, que é o que nós queremos encontrar, ok? Então aqui nós podemos cortar este a com este a, ok? Encontrando então aí que cosseno de π sobre 2 mais φ, né? Então aqui dentro do argumento do cosseno nós temos 2π sobre tal vezes tal sobre 4, então cortei os taus e o 2π sobre 4 vai dar π sobre 2. Então está aqui cosseno de π sobre 2 mais φ. Então vou utilizar agora uma identidade trigonométrica, que é o cosseno da soma dos ângulos, por exemplo, né? Lembrando aí que o cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A, seno de B. No caso, o nosso A é π sobre 2 e o B é φ, né? Então daí nós temos que cosseno de π sobre 2 mais φ, ele é quem? Cosseno de π sobre 2, cosseno de φ, menos seno de π sobre 2, seno de φ. Cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, isso tudo, cosseno de π sobre 2 mais φ, é menos seno de φ, ok? Então, substituindo esse resultado da equação de número 9 na equação de número 8, encontramos aí que o cosseno de π sobre 2 mais φ é igual a menos seno de φ, que é igual a mais ou menos meio, tá certo? Então, aqui. Cosseno de π sobre 2 mais φ é igual a menos seno de φ, igual a mais ou menos meio, ok? Então, o ângulo φ vai ser quem? O arcosseno de mais ou menos meio, tá certo? Então, só multipliquemos os lados aqui por menos 1. Então, de toda forma, como a questão nos pediu todos os valores possíveis, todos os valores aí da fase inicial, então temos o que eu acabei de mencionar, que φ vai ser seno a menos 1 de mais ou menos meio, ok? Então os ângulos tais que o seno vai dar mais ou menos meio vai ser mais ou menos π sobre 6 no primeiro e quarto quadrante e π mais ou menos π sobre 6 no segundo e terceiro quadrante. Então, tomando nota, no primeiro e no quarto quadrante, ali entre menos π sobre 2 a π sobre 2, esse ângulo da fase inicial vai ser mais ou menos π sobre 6. E no caso do terceiro e segundo quadrante, isto é, para os ângulos entre π sobre 2 e 3π sobre 2, teremos que a fase inicial será π mais ou menos π sobre 6, que vai ser o 7π sobre 6 e o 5π sobre 6, ok? Então, com isso, encontramos aí todos os ângulos nos quatro quadrantes, associado à solução, como a questão nos pediu, a fase inicial para esse problema, no qual, num quarto de período, a energia cinética é 3 vezes a energia potencial, tá certo? Então, é a questão que envolve os conceitos de movimento harmônico simples, a questão de você saber a energia total de um oscilador harmônico, que é K ao quadrado sobre 2, e lembrar da equação do deslocamento com o tempo no movimento harmônico simples, tá certo? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!